Olá, olá, meus amigos! Aqui é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, e este é o nosso canal de estudos em Direito Civil e Processo Civil. Recentemente nós atingimos 10 mil inscritos no YouTube e eu estou particularmente muito feliz. E decidi, como forma de agradecimento, liberar 2 cursos que tenho lá no Hotmart, aqui gratuitamente para vocês. Todas as videoaulas, elas serão disponibilizadas semanalmente. Segunda-feira, primeiro bloco de obrigações. Terça-feira, segundo bloco de obrigações. Quarta-feira, primeiro bloco de contratos. Quinta-feira, segundo bloco de contratos, até que todas as aulas estejam disponíveis aqui gratuitamente. Mas você pode ainda assim adquirir o nosso curso lá no Hotmart por um preço muito especial. Mais de 50% de desconto. Ah, professor, mas por que adquirir o curso sendo que as aulas serão disponibilizadas gratuitamente aqui no YouTube? Simples, porque adquirindo o curso você terá acesso a todas as aulas elas já estão gravadas e disponíveis na plataforma. Segunda razão, você terá acesso ao nosso super material didático. Além do PowerPoint, além dos slides que serão disponibilizados, também a nossa apostila didática, uma super apostila, com conteúdo profundo, detalhado, com bastante quadro sinótico, mapas mentais, citações doutrinárias, jurisprudenciais, questões de concurso, apostila mesmo, de verdade, conteúdo, mas conteúdo exposto de forma didática. Ao final de toda a aula, um banco de questões para colocar em teste o seu conhecimento sobre o tema que foi estudado na aula. E ainda, se você precisa daquelas horinhas complementares, está na faculdade, tem que cumprir hora complementar, ao final do curso terá acesso ao nosso certificado de horas, ok? Então é isso. Muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Continue curtindo o nosso conteúdo, compartilhando os nossos vídeos e não se esqueça de inscrever no canal. Quanto mais crescer o canal, mais conteúdo gratuito eu disponibilizo aqui para vocês. Vamos transformar esse canal no maior de direito civil aqui do nosso país, ok? Grande abraço e vamos para a aula então. Até mais. Tchau, tchau. Estamos de volta, vamos para o nosso segundo bloco dos estudos acerca das obrigações divisíveis e indivisíveis. No primeiro bloco, fizemos aqui uma introdução a fim de identificar a regra das obrigações subjetivamente complexas. E eu disse, a regra é a da divisibilidade. A obrigação, quando tiver vários devedores ou vários credores, como regra, será divisível, de tal modo que cada devedor responderá de forma autônoma e independente pela sua quota-parte, e cada credor terá direito exclusivamente à sua porção. Ocorre que essa regra comporta exceções, e a primeira delas nós vamos estudar aqui nesse bloco, a chamada obrigação indivisível. A primeira porque solidariedade, que seria a segunda, merece uma aula inteira. O assunto ele não é dos mais simples, de modo que nós veremos na aula 6, na aula seguinte. Perfeito? Então vamos lá, sem mais demoras, porque o nosso tempo está correndo, falar acerca das obrigações indivisíveis. Indivisíveis. Indivisíveis são aquelas obrigações em que o objeto não pode ser fracionado. Veja, o artigo 257 nos informa que, havendo vários devedores ou vários credores, em obrigação cujo objeto possa ser fracionado, presume-se divisível. Mas, e se, pela sua natureza, o objeto não puder ser dividido? Imagine o caso lá do cavalo vivo, né? 2 filhos herdaram um cavalo e, como eles não pretendem exercer o condomínio desse animal, eles resolvem, então, vender. E aí eu tenho 2 devedores
de um objeto que é indivisível. Imaginemos um quadro raríssimo que foi herdado por 4 filhos. E esses filhos não têm a menor intenção de, por exemplo, 15 dias ficar na casa de um, 15 no outro, exercer aqui um condomínio no estilo time sharing, né, que instituto recentemente incluído no nosso Código Civil, eles não pretendem fazer isso. Então eles querem vender 4 devedores de algo que não tem como ser fracionado. E aí? Pois bem, nesse caso, nesse contexto, e você pode imaginar aí vários outros, surge essa primeira exceção, que é a obrigação indivisível. Mas nós precisamos analisar as regras das obrigações indivisíveis de 2 maneiras. Considerando a possibilidade de vários devedores, mas na sequência considerando também a possibilidade de vários credores. Perfeito? Nós vamos começar como o próprio Código Civil nos induz, falando sobre a indivisibilidade com pluralidade de devedores. Vários devedores de uma só obrigação indivisível. Como resolver a questão? Se um deles não quiser entregar, e aí? Se o bem está na posse de um, mas o outro é que está sendo cobrado, e aí? O que fazer em relação às obrigações indivisíveis com pluralidade de devedores frente a eventuais conflitos de interesse? O Código Civil nos propõe aqui uma resposta, uma solução. No artigo 259, o legislador nos diz que, havendo 2 ou mais devedores, se a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. É a solução que o legislador nos apresenta. Ora, se o objeto é indivisível, são 4 devedores, eu não tenho como obrigar um a me entregar 25%, outro 25%, outro 25%, outro 25%. Não tem como. E aí? O credor precisa ser protegido de alguma forma. Então, havendo vários devedores, se a prestação não for divisível, todos eles respondem pela dívida inteira, podendo cada um ser exigido pela integralidade. Isso mesmo. Artigo 259, se, havendo 2 ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Cada um será obrigado pela dívida toda. Então nós podemos considerar que o credor poderá, por exemplo, em eventual cobrança judicial, executar o título ou ajuizar uma ação de conhecimento contra um só dos devedores. Professor, mas coitado dele, né? Ter que sofrer, ter que suportar todos os ônus, todos os gastos, todas as custas processuais por uma dívida que não é só dele. Por isso que o legislador também nos traz aqui um parágrafo único, onde tipifica que o devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados. Então, primeiro, importa-nos proteger o credor. Por isso que todos do polo passivo, se o objeto não pode ser fracionado, responderão pela integralidade. E aí, depois, aquele que respondeu pela dívida sozinho poderá contra os demais regredir. Algo semelhante ao que vai acontecer na solidariedade, vamos ver na aula que vem. Perfeito? Essa é a explicação que eu coloco aí nesse slide, que está disponível para vocês na área do aluno, juntamente com a nossa apostila, né?
Em havendo dois ou mais devedores, cada um será obrigado pela dívida toda. Perfeito? E aquele que pagar sozinho subroga credor dos demais para um possível regresso. Por isso que eu coloco aqui no quadro esse exemplo. Coloco aqui no quadro esse exemplo, semelhante ao do primeiro bloco, onde nós tínhamos aqui a Adriana e 4 devedores. Só que lá no primeiro bloco, o contrato era de mútuo, né? Então era um empréstimo de dinheiro, e dinheiro é fracionável. Cada devedor responderia apenas pela sua cota-parte. Você se lembra? 400 mil reais devidos por Maria, Joana, Leonardo e José Pedro. Cada um responde pela sua cota. E se algum deles for insolvente, o credor vai ficar no prejuízo. Esse é o risco normal de uma relação contratual. Agora, e se nós mudarmos um pouquinho? Eu comentei, Maria, Joana, Leonardo e José Pedro, eles são irmãos. Eles são irmãos e herdaram um quadro valiosíssimo em razão da morte do pai. E eles não estão a fim de manter esse condomínio do quadro. A ideia é vender o bem e dividir o dinheiro. E assim eles fazem, celebram um contrato de compra e venda com a Adriana, em que a Adriana vai pagar 400 mil reais. Ah, professor, mas 400 mil reais é divisível. Tudo bem. Só que nós não estamos falando sobre a prestação da Adriana. Você está correto. Ao concluir que a Adriana deve 400 mil reais para 4 credores. Feito, obrigação divisível. Nós estamos pensando na entrega, na prestação de dar coisa certa. E nessa prestação de dar coisa certa, temos aqui 4 devedores. 4 devedores. E o legislador, então, nos informa que, havendo multiplicidade de devedores, se a prestação for indivisível, então todos eles respondem pela integralidade. Adriana poderia, por exemplo, demandar José Pedro. E José Pedro, quitando a obrigação e tendo ali sofrido algum prejuízo, enfim, em razão de uma execução judicial, ele poderá, então, regredir contra os demais. Só que essa regra ela é muito interessante, por quê? Porque privilegia o credor. Por exemplo, livra a Adriana da obrigação de ter que demandar todos, de ter que executar todos. Não. Cada um deles é responsável pela dívida inteira. E depois, num regresso, que partilhe aí os custos. Perfeito? Agora, e se vários forem os credores? Aqui fica um pouquinho mais complicado, e aí eu peço que você tenha cuidado. Se vários forem os credores, inverta a situação. São 4 irmãos, que montaram ali um escritório de advocacia que parece um palácio, e eles querem colocar aquele quadrão bonito lá, Então compram em nome próprio, tá? Não em nome da pessoa jurídica, porque senão nós teríamos apenas um sujeito, Mas eles compram em nome próprio aquele quadro. Cada um pagou o valor devido e agora são credores. São credores de uma coisa certa e indivisível. E aí? Se vários forem os credores. Muito cuidado com essa regra. Muito cuidado com essa regra. Pelo seguinte, o legislador ele acaba nos induzindo a erro com o início do texto. Como nós acabamos de falar sobre vários devedores e todos eles seriam obrigados à dívida integral, alguns pensam que, então, na obrigação indivisível com vários credores, qualquer um poderia exigir tudo. E, de fato, pode.
Mas o devedor não pode simplesmente entregar o objeto para um deles. Pura e simplesmente não pode. Veja o texto da lei e cuidado com o texto da lei. O legislador nos diz aqui que se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira. Ok, mas não pare. Não pare aqui. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um desses exigir a dívida inteira. Mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando. Qualquer um dos credores pode exigir tudo, mas o devedor não pode simplesmente pagar tudo para qualquer um dos credores. Essa que é a ideia. Isso que eu quero que você entenda. Você já ouviu a expressão quem paga mal paga duas vezes? Pois é. Na verdade, quem paga mal paga quantas vezes for cobrado. Quantas vezes for cobrado. Cuidado para não pagar mal. Numa obrigação com pluralidade de credores, numa obrigação indivisível com pluralidade de credores, o devedor não pode simplesmente pagar para qualquer um deles. O legislador nos informa que o devedor somente se desobrigará pagando a todos conjuntamente. Então vem todo mundo e eu pago, e aí me dão quitação. Ou pagando a um, dando este caução de ratificação. Ou seja, dando este uma garantia de que os outros credores ratificarão o pagamento. Que todos vão dar quitação. Alguma garantia. Sim. Porque se eu simplesmente pagar para um deles sem nenhuma garantia, eu estou em risco de pagar mal e continuar obrigado aos demais, tendo que ressarci-los. Que é o exemplo que a gente acabou de ver. E vamos aqui, ó. Invertendo a situação. Agora é a Adriana que deve um só quadro para 4 pessoas. Veja, o legislador diz que qualquer dos credores poderá exigir. Mas a Adriana não pode simplesmente vir e entregar o quadro para José Pedro. Ela está assumindo um risco muito grande. Porque o legislador nos diz que o devedor só se desobrigará pagando a todos ou a um deles com caução de ratificação, com garantia de que os demais vão confirmar o pagamento. Se a Adriana simplesmente entrega, imagine, o quadro para José Pedro e José Pedro some no mundo. Desaparece. E a Adriana já recebeu o pagamento. Está lá com 400 mil reais no bolso. Entregou o quadro para o José Pedro e ele sumiu. Ela pagou mal. Está obrigada ainda em relação aos demais. E como não tem mais objeto, a gente vai ter que converter em perdas e danos. E no melhor cenário possível, ela vai ter que devolver proporcionalmente o que recebeu dos outros 3. Sim. Ela vai ter que devolver o que recebeu dos outros 3. Percebeu o risco? O devedor não pode simplesmente pagar, cumprir a obrigação indivisível para um dos credores. Poderá fazer se esse credor der uma caução de ratificação, aí sim. Porque aí ele está garantindo que os outros 3 vão confirmar. Talvez através de uma procuração. Ele traz consigo uma procuração que foi passada pelos demais, autorizando-o a receber o pagamento sozinho. A receber o objeto sozinho. Tá. Alguns doutrinadores ainda consideram a possibilidade desse que está retirando sozinho entregar o valor referente à cota dos demais como garantia. E aí, assim que os demais ratificarem, esse valor será devolvido. Eu acho que aí dá trabalho demais, é melhor a procuração, né? Mas, enfim, eu tenho que ter alguma garantia.
Ou todo mundo vem, ou aquele que vai receber sozinho me dá uma garantia de que os demais vão ratificar o pagamento. É isso que o legislador está nos instruindo a fazer, fique atento. Agora, eu preciso ainda comentar o artigo 262. Sim, o artigo 262 ele traz uma redação que gera uma certa confusão, né? Gera uma certa dúvida. E eu espero que você não fique com dúvidas, né? Eu espero que você entenda. Não que você concorde, né? Porque às vezes alguns alunos falam assim, professor, eu não concordo. Tudo bem, né? Mas está lá na lei, essa é a regra. E aí se você não concorda, né, vira deputado, vira senador, muda a lei. Mas eu espero realmente que você entenda o que o legislador tentou falar, porque a redação ela é um pouco confusa. Artigo 262 nos informa o seguinte: se um dos credores remitir a obrigação, remitir a dívida, melhor dizendo, a obrigação não ficará extinta para com os outros. Então veja lá, se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros. Mas estes só a poderão exigir descontada a quota do credor remitente. É essa segunda parte que a redação não ajuda muito. Tá? A primeira é até clara. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os demais. Ponto. Então os demais são credores, podem exigir. Só que o legislador diz, mas esses só poderão exigir descontada a quota do credor remitente. E numa obrigação indivisível, eu não tenho como simplesmente descontar uma cota. Não tenho como. Por isso a doutrina entende que a melhor interpretação seria que os demais credores terão de indenizar o devedor pela cota do remitente. Eu já vou colocar isso aqui no quadro para ficar um pouquinho mais claro, tá? O legislador apenas completa dizendo que o mesmo critério se observará no caso de transação, novação, compensação ou confusão. Por que eu vou deixar um pouquinho para depois? Porque primeiro eu quero que vocês entendam o que é remitir. Porque talvez vocês não saibam o significado dessa expressão. E aí o texto de fato não faz tanto sentido. Se um dos credores remitir a dívida, o que é remitir a dívida? O que é remitir uma dívida? Tá? Primeiro eu quero lhe dizer que o Código Civil, assim como o Código de Processo Civil, até mesmo o Direito Penal, contemplam duas formas de remissão, duas espécies de remissão, por assim dizer. A remissão com dois S's, que é a nossa aqui, e a remissão com C cedilha. O som é o mesmo, né? Remissão, mas são dois institutos distintos. Remissão com dois S's, remissão com C cedilha. Quando nós falamos em remissão com dois S's, o verbo no infinitivo é remitir. É remitir. E a remissão com C cedilha tem um verbo no infinitivo que é remir. Então uma coisa é remitir uma dívida, outra é remir uma dívida. Remitir vem de remissão com dois S's. Remir vem de remissão com C cedilha. Qual a diferença entre as figuras, entre os institutos? Remissão com dois S's, que é a nossa remissão, significa perdão. É um ato do credor em benefício do devedor. É o credor de uma obrigação que perdoa o devedor, que dá quitação sem ter recebido nada. A remissão com dois S é uma forma de extinção do vínculo obrigacional pelo perdão. Pelo perdão. Já a remissão com C cedilha está relacionada à ideia de resgate, de requisição. E aí é um ato do próprio devedor. Por exemplo, o devedor teve ali um bem penhorado e para que esse bem não vá a leilão, ele vai lá remir a dívida. De que forma? Pagando, consignando o pagamento, tudo para resgatar o bem. Tudo para resgatar o bem. Então essa
remissão com C cedilha, esse remi, está relacionado à ideia de resgate, né? O CPC vai nos falar sobre essa remissão com C cedilha. Deixo aí no material, mas o nosso foco é a de cima. E agora você já sabe, significa perdão. Então, o legislador, ele diz aqui, ó, se um dos credores perdoar a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os demais. Veja, se um dos credores perdoar uma dívida divisível, sem problema nenhum. Eu devo 400 mil reais para 4 credores. Um deles me perdoa. Ou seja, ele está perdoando só a parte dele. Eu estou livre aqui do pagamento de 100. Tenho que pagar os 100 do segundo, 100 do terceiro, 100 do quarto. Sem problema nenhum. Mas e se a obrigação for indivisível? Esse que é o problema. Eu tenho 4 credores de um quadro. Eu já recebi o pagamento. Estou com os 400 mil no bolso. E eu tenho 4 credores de um quadro. Um deles remitiu. E o legislador acabou de me dizer, no artigo 262, que se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não é extinta. O devedor continuará obrigado aos demais. Só que os demais só poderão cobrar com abatimento. É aí que o abatimento não se encaixa muito bem. E a doutrina, então, entende que, na verdade, os demais continuam credores, mas para fazer jus à entrega do bem, eles vão ter que pagar a diferença. Voltando ao nosso exemplo do quadro, eu tenho aqui 4 pessoas que já pagaram 400 mil reais para a Adriana. Cada um pagou 100. E agora a Adriana tem que entregar o quadro. Só que José Pedro, não me pergunte por quê, tá? Não me pergunte por quê. José Pedro remitiu a dívida. Remitiu a dívida. E o legislador está me dizendo que isso só implica exoneração em relação ao José Pedro. Em relação ao José Pedro. Aos demais, não. Os demais continuam credores. Mas eu não posso simplesmente obrigar a Adriana a entregar o quadro para eles. Porque senão eles estão lucrando, ora. Se José Pedro quisesse beneficiar esses 3, ele faria uma doação. Remissão é em benefício do devedor. O devedor que ficará livre. Então eu não posso simplesmente obrigar a Adriana a entregar o quadro para os 3. Porque ela não teria benefício nenhum. Então o que nós vamos fazer? Esses 3 vão pagar a diferença. Quanto que era a cota de José Pedro? 100. Então eles vão pagar mais 100 mil. E aí terão o quadro só para eles. Ah, professor, mas aí a Adriana vai ficar com 500. Sim, a remissão em benefício dela. Entenda o seguinte, o que José Pedro fez não foi uma doação para os coleguinhas aqui, ó, para os irmãos. Não foi uma doação, foi uma remissão. Remissão é um ato do credor que beneficia o devedor. Se isso aqui fosse uma obrigação divisível, se a Adriana tivesse que pagar 400 mil reais para eles e José Pedro tivesse remitido, a Adriana só pagaria 300, 100, 100 e 100. E ela teria se beneficiado, na verdade. Pois é. Pois é. José Pedro não queria beneficiar os 3 cocredores. Porque senão ele teria feito uma doação, eu repito. Ele remitiu. Ele remitiu. Então é como se a diferença dele, o valor que foi por ele pago, ficasse ali em benefício da Adriana mesmo. Um presente, uma doação, uma liberalidade. E apenas 3 estivessem comprando um quadro de 400 mil. Então eles vão ter que pagar a diferença. Eles vão ter que pagar a diferença. Último ponto, para a gente fechar aqui o estudo das obrigações divisíveis e indivisíveis. Texto importante, artigo 263, nos fala aqui que perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. A obrigação é indivisível porque o objeto não comporta fracionamento.
E se o objeto perecer? E se o objeto perecer e por conta disso a obrigação for convertida em perdas e danos, em indenização? Indenização é fracionável, não é? Pagamento de pecúnia, pagamento de dinheiro é obrigação divisível. Perfeito. O que o legislador está nos informando no 263 é que perde a qualidade de indivisível a obrigação de se resolver em perdas e danos. Ou seja, ela se tornará divisível. Divisível. E cada qual responderá apenas pela sua cópia. No parágrafo 2º, ele complementa dizendo que se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só o culpado pelas perdas e danos. Esse artigo aqui gera uma discussão, aí eu vou deixar para sua pesquisa, tá? Tem um debate doutrinário e a tese a qual eu me afilio é a seguinte, que esse exonerar está relacionado apenas às perdas e danos decorrentes da culpa. Decorrentes da culpa. Então é como se eu tivesse ali 4 pessoas no quadro, cada um recebeu 100 mil reais e o quadro pereceu por culpa de um só. Então todos eles vão ter que devolver o que foi pago. Tá? Só que aquele que foi o culpado sozinho responderá pelos acréscimos decorrentes da perdas e danos. Tá? Essa é uma interpretação que se faz. Alguns entendem que essa exoneração seria na totalidade. Na totalidade. Enfim, gera uma certa dúvida. Sugiro que você aprofunde um pouquinho no parágrafo 2º do artigo 263. Perfeito? Nós vamos então parando por aqui. Mais uma aula de direito das obrigações. Semana que vem, ou melhor, na aula que vem um tema muito importante que é o das obrigações solidárias. Não perca, conto com a sua presença. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.